Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está conosco em mais uma oração matinal. Estamos nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana, buscando a presença de Deus. E eu quero orar por você, orar por sua família e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje o Senhor nos trouxe um tema muito importante. Eu quero falar com você sobre santidade. Os 3 aspectos da santidade. A santidade é algo muito importante para todos nós, pois ela tem origem em Deus. Deus é a fonte de toda a santidade na vida do cristão. Por ser santo, Deus exige de cada um de nós a santidade. Veja o que o apóstolo Pedro, acerca disso, ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Você consegue entender isso, meu irmão? Você sabe o que é ser santo? Eu vou falar com vocês hoje sobre isso, mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho todas, porque você será notificado pelo YouTube sempre que postarmos um vídeo. E eu quero lhe lembrar que todos os dias nós estamos postando vídeos de orações e de palavra de Deus pela manhã e à noite. E hoje à noite, às 20 horas, nós iremos começar a nossa campanha de cura e libertação. Serão 21 dias de oração e jejum para Deus trazer libertação na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta e aquelas pessoas que você vai apresentar nesta oração, nesta campanha de oração. Então, eu preciso que você esteja comigo nesta grande corrente de oração para Deus te dar vitória em nome de Jesus, amém? Perceba, meu querido irmão, que no texto Pedro não está falando de ser santo apenas na igreja, ser santo apenas no templo, mas em toda a nossa maneira de viver. A santidade deve ser algo essencial na conduta de nossa vida. Por onde passarmos, temos que deixar os rastros da santidade, porque é isso que é o diferencial na vida do cristão, na vida daquele que recebeu Deus, pois ele tem a semente da santidade. Santidade é a capacidade de viver uma vida que glorifica a Deus. É ser separado, consagrado, purificado do pecado para servir a Deus. Eu não estou falando de legalismo, porque não podemos confundir santificação com práticas exteriores de legalismo religioso. Mas viver em santidade é priorizar Deus em nossa vida, é reconhecer a plenitude gloriosa da santidade divina e buscar ser santo como Ele é santo. A santidade na Bíblia deve ser encarada pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, a santidade instantânea, a santidade posicional. Você aceita Jesus, você recebe o perdão de seus pecados, você se converte ao Senhor e você recebe o Espírito Santo para habitar dentro de você. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Que é importante tomar a decisão de aceitar a Jesus de todo o coração. Não é uma prática formalista das igrejas evangélicas, não. É porque nós precisamos confessar os nossos pecados, não ao padre nem ao pastor, mas ao próprio Jesus. Então, quando você recebe a Jesus, naquele mesmo instante, quando você recebe ao Senhor de todo o seu coração, você se torna santo, separado do mundo, separado do pecado. Você deixa de ser impuro para ser uma pessoa pura em Deus, para viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. É claro que essa concepção
para a cultura que está dominada pelo catolicismo romano, é difícil de encaixar isso, porque para a Igreja Católica, para os nossos irmãos católicos, só é santo aquele que é vaticinado pela Igreja Católica, pelo Papa. Mas a Bíblia não defende esse tipo de consagração de ser santo. Na Bíblia, Pedro era santo, Paulo era santo, os discípulos, os apóstolos eram santos sim, mas eram santos porque receberam a Jesus. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala dessa santidade posicional, que quando você recebe a Jesus, você se torna santo, porque você se torna uma pessoa separada do mundo para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, este é o conceito de santidade na Bíblia. Eu não preciso que a igreja venha me vaticinar, venha me canonizar, venha me consagrar, venha dizer que eu sou ou não santo. Eu só preciso que diante de Deus eu receba a purificação pelo sangue, pela palavra, pelo Espírito Santo, e então se torne alguém santo. É Deus que me faz santo e não a igreja, porque não pode começar de fora, começa de dentro. A santidade começa dentro do nosso coração, quando buscamos priorizar Deus na nossa vida e viver uma vida consagrada ao Senhor. Largar o pecado para viver de acordo com a vontade de Deus. Então isso é santidade instantânea. Recebeu a Jesus, recebe santidade. Segundo aspecto da santidade é que a santidade ela é progressiva. A santidade não tem apenas o caráter instantâneo, mas também progressivo. Isto é, continua na vida do crente. Em Provérbios 4:18 está escrito: mas as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não é só o receber a Jesus e se tornar santo, mas isso deve ser progressivo, como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela luz de manhãzinha, que está bem clarinho, é o pôr do sol. Então vai se passando as horas, vai se passando todo o processo do dia até ele se tornar cada vez mais ensolarado, mais brilhoso, mais luminoso. É assim a vida do cristão. Ele vai crescendo em santidade a cada dia, se aperfeiçoando. Isso não quer dizer que ele não peque, que ele não falhe, que ele vai se tornar perfeito. Não, mas ele vai se tornar irrepreensível. Ele vai buscar viver cada vez mais próximo de Deus. Em Apocalipse está escrito que aquele que é santo se santifique mais. Então sempre é possível viver uma vida melhor do que vivemos ontem, se aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, se dedicar mais a Deus, priorizar cada vez mais Deus, porque isso é a santidade progressiva. Este aspecto, nós precisamos estar atento a isso. Nós temos que crescer nessa santidade e não se conformar com o que vivemos ontem, mas buscar ser sempre melhor e ser mais santo diante de Deus. Por fim, existe o terceiro aspecto da santidade, que é a santidade plena. Quando aquilo que é corruptível se tornar incorruptível, quando aquilo que é mortal se tornar imortal, então alcançaremos a santidade plena. A santidade plena não pode ser alcançada aqui na terra, enquanto estivermos vivos aqui. A santidade plena somente no outro lado da vida, quando nos encontrarmos com o Senhor. Então ali teremos santidade completa, porque não teremos mais natureza pecaminosa. O Senhor nos libertará definitivamente, totalmente do pecado, e teremos um corpo não mais corruptível, um corpo com a natureza pecaminosa, mas um corpo pleno, um corpo santo, como foi com Adão quando ele recebeu de Deus esse corpo santo, mas que esse corpo foi contaminado pelo pecado, transgredido pelo pecado, pela desobediência. Mas o Senhor nos promete dar um corpo perfeito, um corpo incorruptível, um corpo sem natureza pecaminosa. Então, mais uma vez, a humanidade desfrutará da santidade plena e seremos plenamente santos, como Deus é santo, para viver com Ele,
para todos sempre. Glória ao nome do Senhor. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, que vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena porque lá nas bodas do Cordeiro, na grande mansão celestial, somente os santos poderão estar com o Senhor, porque está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, irmão, é muito importante na nossa vida. A santificação é muito importante em nossa vida, meu irmão, porque sem ela não veremos a Deus. Sem santidade não há salvação. Não se engane, não deixe que o diabo te engane. Se não tiver uma vida santa, não terá salvação na sua vida. Não existe salvação com a prática do pecado, com quem ama viver do pecado, mas quem busca a santificação em Deus, ele tem salvação. Por isso que esse tema é muito importante para você, porque isso não é uma verdade legalista, não é uma verdade de igreja, é uma verdade de Deus para você, que o Espírito Santo possa lhe convencer isso, que é necessário vivermos uma vida santa para ter salvação de Deus e o escape da condenação eterna, amém? Por isso que eu quero orar por sua vida nesse instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero suplicar Tua bênção sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta oração matinal, Pai. Que esta palavra possa encontrar abrigo nos corações daqueles que estão nos acompanhando e que ela possa gerar o desejo pela santificação, Senhor. Nós precisamos ser mais santos. Nós precisamos buscar mais a Tua presença, Senhor. Nós precisamos estar mais perto de Ti e viver uma vida santa. Nos purifique com Teu sangue, com a Tua palavra. Transforma a nossa vida, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar a viver em santidade. É isso que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Meu querido irmão, muito obrigado por estar conosco em mais uma oração matinal. Eu tenho certeza que esta palavra vai servir de bênção para a sua vida. E se ela servir de bênção para você, nos ajuda a compartilhá-la ao maior número de pessoas possíveis, para que possamos fortalecer este nosso objetivo, que é propagar a palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe.